na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, os versículos 11 ao 13. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos podem orar comigo mais uma vez? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, podeis assentar. Que Deus nos abençoe. Acredito que a maioria que estamos aqui nessa noite, podemos com humildade, mas com confiança afirmar que nós somos salvos. Pertencemos à família daqueles que foram alcançados pelo Evangelho e estamos salvos. Nós recebemos esta tão grande salvação, que o escritor da carta aos Hebreus nos diz lá: como escaparemos nós, se negligenciarmos, se não dermos valor a uma tão grande salvação, que começando a ser anunciada por Jesus, foi confirmada depois pelos apóstolos. Esta é uma pergunta que não tem resposta. Como escaparemos nós? Como alguém pode escapar se ele negligenciar essa tão grande salvação? Nem anjos, nem homens, nem intelectuais, ninguém tem resposta para isso, simplesmente porque não tem resposta. Ninguém escapará se não aceitar essa tão grande salvação, que Paulo escreve aqui a Tito, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quando nós afirmamos com segurança que fomos salvos um dia, fomos alcançados por essa grande salvação de Deus, muita gente pode até duvidar. Mas é uma segurança que o Evangelho nos dá. Todo aquele que crê é salvo. Aquele que recebe Jesus, que entende o plano de Deus, ele alcança a salvação da sua vida, a salvação da sua alma. Alguém pode perguntar: pastor, mas o que é ser salvo? O que é salvação? Você pode simplesmente responder que ser salvo é ser livre. Salvação é livramento. Deus nos livrou de uma tragédia enorme, a perdição eterna da alma. Quando a pessoa recebe essa salvação, ele está sendo livre da perdição eterna. Salvação é também um resgate que Deus fez. É um grande livramento que Deus nos deu. Você pode observar aí, que quando alguém se perde numa floresta, ou cai num despenhadeiro, ou está numa residência tomada por chamas, num prédio, num edifício, alguém vai lá e faz um resgate, salva aquela pessoa daquela situação, livra ele daquela situação. Então ele foi salvo, ele foi resgatado. E a salvação de Deus é isso, é um resgate que Deus fez. A Bíblia diz lá: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Salvação é um resgate do fogo. Quantas pessoas estavam se queimando ou iriam se queimar, e o Senhor foi lá e tirou a gente dessa situação de perigo, de morte, de destruição. Salvação é livramento, é escape, é libertação. Nós estávamos escravizados, e o Senhor, com a salvação,
nos libertou. Jesus havia falado um dia lá: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A salvação chega então como uma libertação para o homem. Há muitas pessoas aí fora pregando libertação para a humanidade, para as pessoas, mas eles não têm isto para oferecer nem para dar. Estão enganando as pessoas. Querem pregar uma libertação para a sociedade que eles não têm para oferecer. Mas Jesus falou: o Filho tem. E se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. É o que acontece com a gente aqui hoje. Livres de verdade. Sem amarras, sem algema, sem vício, sem nenhum tipo de opressão. Mas libertos para adorar a Deus na terra da liberdade, que é a sua casa, que é a arca da salvação. Essa salvação, a Bíblia diz aqui, ela teve uma origem na graça de Deus. Não foi em mérito de homem. Não foi por causa de boas obras de ninguém. Mas ela originou-se na graça de Deus. A graça se manifestou trazendo salvação. Então está aí. Graça é o favor de Deus. É o amor de Deus. É a misericórdia de Deus. É a bondade de Deus. Deus olhou para o mundo e resolveu amar este mundo. Jesus falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e providenciou a salvação através do seu Filho Jesus. E hoje estamos aqui lembrando dessa realidade, dessa grande verdade da salvação que Jesus trouxe, da libertação, do livramento, do resgate, da mudança da nossa história, que Deus trouxe. Não porque ninguém merecia, quero repetir isto. Não por causa você tem uma religião ou outra, mas tudo é o amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Hoje eu tenho que amar a Deus, mas é um amor retributivo. É o reconhecimento que Deus amou-nos sendo nós pecadores, e agora a igreja presta culto e adoração a esse Deus. A base da nossa salvação é o sangue de Jesus. Éramos pecadores, vendidos, algemados, aprisionados, e surge aí Jesus que dá a sua vida, dá o seu sangue para nos comprar. Aqui está a base, onde Deus justifica a salvação do pecador, é através do sangue de Jesus, que Ele verteu lá na cruz do Calvário. E nós precisamos valorizar isto. Quantas pessoas hoje estão profanando o sangue de Jesus, menosprezando a cruz de Cristo, blasfemando das coisas de Deus. Profano é aquele que menospreza o valor das coisas sagradas, que não dão a elas o devido valor e reconhecimento que elas têm que ter. Quantos estão brincando com o sangue de Jesus, com a cruz de Cristo, para a sua própria perdição? A Bíblia diz lá no Salmo: o Senhor se rirá deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Nós não precisamos ficar preocupados com nada. Deus toma a iniciativa de dar a cada um segundo as suas obras. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, justificou a nossa culpa, graças a Deus. Agora o meio para alcançar essa tão grande salvação, fruto da graça, que se justifica pelo sangue de Jesus, é a fé. O apóstolo São Paulo escreveu dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, eu queria ter essa fé para receber esse plano de Deus, essa salvação do Senhor. Eu quero dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que gera a fé salvadora é o conhecimento da verdade, é ouvir o plano de Deus, é ouvir o som do Evangelho. Isso vai gerando fé no coração das pessoas. Por isso, como crerão se não ouvirem? Como vão crer se não ouvir o Evangelho? Muitos se fecham para o Evangelho, não quer saber de ouvir, nunca ouviu o Evangelho e não gosta do Evangelho, não conhece a pregação dos crentes e não gosta da pregação dos crentes. Mas quando a pessoa dá ouvido à palavra de Deus, fatalmente ela vai gerar fé no coração, e é o meio para ele receber o perdão dos pecados, a mudança de vida,
a sua própria regeneração. Porque a salvação tem um primeiro passo, que é a regeneração. É a mudança na natureza. Foi o que Jesus falou com o mestre Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, passar por uma transformação espiritual. E nisto, o grande teólogo escreveu dizendo, definindo salvação, que salvação é uma poderosa libertação espiritual, que acontece na alma e na vida da pessoa que pela fé aceita Jesus como seu Salvador. A salvação atinge a alma, mas atinge a vida, atinge o espírito, atinge o ser humano, mas também atinge o teu testemunho, o seu caráter, a sua postura, a sua conduta. Muda o homem interno e externamente, alcança a alma e a vida dele. É assim que nós somos, é assim que você pode ser a partir de hoje, pela fé no glorioso Evangelho. Que eu, irmão, e você, não temos nada de ter vergonha dele, não. Se tem alguém que tem que envergonhar aqui, é o Evangelho que tem vergonha de nós. É Deus se envergonhar, e o Senhor não se envergonha da gente. Por isso que Paulo falou: eu não tenho vergonha do Evangelho, nem de pregar e nem de viver ele, nem de pregar e nem de praticar, seja aqui ou onde for. Não tem espaço neste mundo, não tem lugar exponencial nessa terra, palácios desta vida, não tem ambiente nesse mundo onde você possa se constranger de dizer que você crê no Evangelho de Jesus. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fique em pé comigo. Glória a Jesus. Aleluia. Se você visita aqui hoje e você tem fé suficiente para aceitar o Evangelho, faça isso agora no seu coração. Receba Jesus na sua vida hoje, enquanto é tempo, né? O Senhor quer arrebatar você do fogo da perdição, do fogo de uma vida sem Deus, do fogo de uma vida sem comunhão com o Senhor. Mas Ele quer te livrar de um fogo eterno, de um futuro terrível, de uma eternidade sem Deus. Para isso você precisa aceitar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a providência do Senhor para a sua vida. Crer no poder do sangue de Jesus, estender o braço da fé e dizer: eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, o meu Salvador. E você que já o fez, permaneça em Cristo. A grande luta nossa hoje é a luta de permanecer em Cristo. Permanecei nele. Jesus falou: permanecei em mim. Essa é a batalha nossa do dia a dia. Há muitos conspirando para você não ficar onde você está. O diabo, que muita gente não crê na existência dele, isso não importa. E fica muito feliz, né? Quando alguém fala que ele não existe. É tudo que ele quer. Mas nós sabemos que ele é real. Nós sabemos que ele é real. Ele fica enganando as pessoas aí, iludindo as pessoas aí. Ele não quer o seu bem, ele não quer a sua salvação, ele não quer a sua libertação. Mas aqui está um que é maior do que o poder das trevas, que é o poder do Evangelho, que pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Se tem alguém visitando aqui hoje e não é um crente evangélico, e você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, eu não vou te convidar para vir aqui à frente, mas que você, onde você estiver, você vai abrir o coração para Jesus. E em sinal que eu vou entender que você está aceitando o plano da salvação, você vai levantar uma das suas mãos, seja aqui no plenário, na galeria, e eu quero orar por você. Alguém que vai levantar a mão hoje dizendo: eu permito que Jesus entre na minha vida. Quero começar uma nova história hoje. Quero aceitar a graça de Deus. Aleluia. Alguns as mãos se levantam. Glória a Jesus. Graças a Deus. Mãos se levantam ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém, dê um sinal aí. Você vai ficar aí, eu vou orar daqui por você. Mais pessoas da galeria? Temos. Graças a Deus. Pai amado, eu quero te louvar pelo teu grande amor com o qual o Senhor nos amou. E enviou o seu Filho Jesus, que se entregou por nós na cruz do Calvário, pagando o preço de redenção. Um alto preço, um bom preço, um grande preço, para nos salvar, para nos perdoar. Obrigado pelo Evangelho que chegou até nós, Senhor. E por essas vidas que agora manifestam o desejo de receber o plano da salvação, o perdão, uma nova vida, a salvação que o Senhor trouxe. Toca nesse coração, promova aí a mudança, Espírito Santo, a regeneração. Essas vidas são tuas.
Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.